Olá novamente, pessoal. No vídeo anterior eu expliquei para vocês a questão sobre a coleta dos três espécies de piscívoros, né, de predadores de peixes, peixes predadores de peixes, em lago e canal de rio. E a hipótese principal era que eles teriam tamanhos diferentes por causa da disponibilidade de alimento. Então vamos lá trabalhar esses dados. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi ler a planilha. E uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer sempre antes de ler a planilha é ver a estrutura dela, ver como é que estão organizados as variáveis ali dentro. Eu vou repetir para você o quanto importante é fazer isso, ressaltando que os desenvolvedores, quem quer que pensou em fazer esse botãozinho aqui, sabia da importância disso, dessa função str, porque quando você clica isso aqui, é justamente o que vai aparecer ali, ó. Então, né, você pode digitar str ou simplesmente clicar aqui. Vamos olhar por aqui. Então você tem uma variável chamada espécie, que é um fator com 12 níveis. Daqui você já vê que tem um problema. A pessoa te contou, né, ou foi você coletou 3 espécies, né? Eram para ter 3. Então, essa é a variável categórica, espécie, tem que conter quantos níveis? 3, que são as categorias. Só que aqui tem 12. Então, grandes chances, né, especialmente ao tabular nomes de espécies que têm nomes horrorosos, né, muitas vezes, né, que tem Hemigramus vaudevinculae, tem Ctenobricum aux velianus, um nome mais horroroso que o outro, e é normal que tenha erros. Além disso, digitar quase qualquer coisa, né, as pessoas cometem erros com textos, né, às vezes tem espaço a mais, espaço a menos, começa com espaço, sabe? Tudo isso vai gerar problema para você e é por isso que eu incluí nas nossas aulas como modificar isso. Vamos lá, a primeira coisa é avisar que isso não é um fator, isso aqui vai ser transformado em um character, character, plan space. O que isso vai fazer? Ele vai parar de entender que é uma variável categórica e vai entender isso como se fosse um pedaço de texto qualquer, um character, que é o tipo de texto aqui. Com isso, a gente pode usar a ferramenta de buscar e substituir. Então vamos lá. Eu quero que estou modificando aqui em plan space, eu quero substitua algo errado por algo certo. Onde? Em plan space. Vamos dar uma olhada como é que estão esses nomes, né? Você vai pedir os levels de plan space. Opa, vou carregar de novo, porque como eu transformei para character, novamente, naturalmente não vai aparecer. Então eu vou carregar de novo, tá? Então ele voltou ao estado anterior sem esse comando. Vou colocar ele aqui, é mais razoável se fazer. E aí tá, aqui estão os nomes, e aí a gente vê quais são os erros. Então tem 2 espaços, aqui, aqui, aqui. Tem, né, faltando um S e no lugar dele tem um espaço, aqui, aqui, aqui. E também tem aqui começando com minúsculo. Então, são erros comuns, né? E é bom a gente conhecer na ferramenta de como corrigir essas coisinhas. Então, um jeito simples de fazer isso é substituir o que está errado, é você copiar ele completamente aqui. Eu acho que um de vocês fez isso no exercício. Esse aqui é o nome correto, eu vou copiar e colar. E você faz isso para todos. Errado e põe o correto. Se você copiar e colar aqui, você só vai precisar apagar o errado. Qual que é o próximo errado? Esse daqui. Aqui, tá? Então, é um jeito bem tosco e simples, funciona, efetivo, não fala mal de ninguém, traz alegria pro seu dia a dia. E aqui, ó, vai funcionar, sabe? Você vai estar trocando. Existem outras formas, né? Você pode pedir para trocar 2 espaços por um espaço ao longo de todos eles. Tem outras formas aí. Mas na via de dúvidas faz assim que é efetivo. Então, eu vou repetir isso aqui tudo que eu acabei de fazer. Isso aqui fiz para uma espécie, né? Mas basicamente a mesma coisa para as outras 3. Então eu tenho uma colinha, para as outras 2, perdão. Tem uma colinha aqui que eu vou colocar aqui, mas é a mesmíssima coisa.
Depois que você fez as substituições que você quer, você vai novamente devolver a sua variável como um factor. E vamos ficar na esperança, né, de que deu certo. Plan.spec. Você vai olhar os levels se está tudo certo. Vou lá, vou subir aqui, rodar tudo de uma vez e pedir, olha que maravilha, os níveis estão todos corretos. São 3 de fato, são 3 espécies, está tudo corrigido. Tá? O próximo passo que eu falei para vocês na exploração de dados é você procurar uma relação forte, até meio trivial, sabe? Uma delas que tem aqui na planilha, vou dar uma olhadinha aqui nela, é comprimento e peso, tá? Comprimento e peso, tem peso negativo aqui, pessoal, mas ignora isso, tá? Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos considerar que isso aqui seja um erro de fato e vamos trocar. Plano peso, digamos que foi erro de digitação, alguém colocou um sinalzinho sem querer, imagine, sei lá, foi apertar a tecla, escorregou o dedo, depois lá o sinal de negativo sem querer. Então, mas o peso está correto, só que o sinal não existe. A função para tirar o sinal é essa aqui, é a ABS, que dá o valor absoluto desse plano peso. Beleza? Então, está corrigido isso. Vamos dar de novo uma olhada lá na planilha. Tem uns NAs aqui, não tem problema. Então, comprimento e peso, pessoal, está super relacionado, né? Peixe grande, bicho grande, é mais pesado. Então, a gente vai dar uma olhada lá, ver se tem algum problema usando essa relação. Vou fazer um plot de peso versus comprimento em função de comprimento da nossa planilha. E aqui tá, pessoal. Tem essa relação, tá bem bonita, como é de se esperar. Uma relação peso-comprimento é uma relação forte, né? Bem clara. Essa nuvem de pontos aqui significa provavelmente que essa espécie, que lá é menor, né? Tem essa classe de tamanho está aqui, e as outras duas devem estar espalhadas por aqui. Mas o ponto principal é o seguinte, tem alguns bichos aqui que estão com peso muito grande, ó, tá com valores altos, mas tamanhos muito pequenos, sabe? São uns peixinhos muito pequititicos que estão muito pesados. Então, provavelmente isso é um erro de digitação ou alguém modificou a escala. Então, o que eu pedi para vocês fazerem será que isso aqui modificou a escala? Alguém simplesmente digitou em centímetro ao invés de estar em milímetro? Então, se isso for verdade, quando você multiplicar esses valores por uma constante em base 10, tipo 10, 100, isso aqui tem que cair para cá, bonitinho aqui dentro dessa relação. Se isso acontecer, é porque pode ter sido simplesmente um erro de escala. A pessoa digitou em centímetro, sendo que todo mundo estava digitando em milímetro. Mas, se isso aqui cair fora, possivelmente é simplesmente um erro mesmo digital, sei lá, alguma coisa aconteceu ali ao tabular esses dados, né? Então vamos lá, a gente está procurando os valores de comprimento que são pequenos, são esses aqui, mas quão pequenos eles são? A gente pode ter um critério aqui, olha, aqui é 10, aqui é 0, então 5 está mais ou menos aqui, olha, são todos valores abaixo de 5. Então, plano comprimento, aí você quer um subgrupo, para dar uma olhada neles. Você fazer um subgrupo, você usa colchete, width, né? Então, em comprimento, dentro da nossa em que. Aí você põe a função de lógica aqui. Comprimento é o quê? Menor que 5. Se você fizer isso, primeiro vou rodar só esse pedaço para vocês verem o que vai acontecer. O que isso aqui está te dando? Isso aqui vai te dar que existe um valor na linha 10, um valor na linha 37 e um valor na linha 66 que satisfazem o seu critério, ou seja, tem valor menor que 5 na linha 10, na linha 37, na linha 66, na linha 76, certo? E aqui, né, vocês já conhecem, eu vou remover isso aqui rapidinho, vou dar um Ctrl X. Então você pede assim, plano comprimento e pede 1, ele vai te dar o primeiro valor. A posição 1, a posição 4 é esse. O que você quer? Você quer essas posições aqui, que são os valores que estão menor que 5. Tá? Eu vou salvar isso aqui, salvar o que eu quero dizer, vou chamar um objeto chamado TMP aqui, mas mantenha em mente, isso aqui é isso aqui.
tá? E vou colocar TMP aqui. O que aconteceu? Ele está me dando esse aqui, ó, é o valor de comprimento na posição 10, que é o 0.9. Valor de comprimento na posição 37, 3.1. E todos estão mostrados são menores que 5, porque satisfez esse critério aqui. Então, o que você quer fazer? Você quer multiplicar esses valores por 10. Então, você vai fazer plano, ponto. Opa. Plano cifrão comprimento é o quê? Opa. Que são esses valores menores que 5, são o quê? Eles mesmos vezes 10. Certo? Vamos dar uma olhada aqui. Só vou fazer o seguinte. Vou fazer uma função points aqui para a gente deixar eles coloridos. Points peso, comprimento de um subgrupo da planilha, que é a planilha das linhas TMP. Cor igual a vermelho e PCH vai ser 20. Ver se isso vai dar certo. Opa. Peso, comprimento. Tá, pintou, beleza. Esses pontinhos. Só que isso eu estou fazendo para ilustrar para vocês, pessoal. Eu não precisaria fazer isso, só para vocês verem que são esses pontos. Então eu vou multiplicar isso por 10 agora, tá vendo? Tá, puf. E agora eu vou fazer o plot novamente. Vou copiar aqui e colar aqui. É o mesmo plot, tá? Vamos fazer isso aqui para vocês verem o que aconteceu. Ó. Eles estavam aqui, esses pontos. Depois eles passaram para cá. Você não precisaria novamente fazer esses pontinhos vermelhos. Estou fazendo isso para ilustrar, tá? Mas se você fizer, olha, esse era o dado original. Esses são os dados que você multiplicou por 10. O que aconteceu com esses pontos, né? Olha aqui esse ponto que estava mais acima. Veio para cá. Ele não caiu bem aqui na relação. E esse aqui em 40. Esse daqui é exatamente esse. Onde ele vai parar? Olha aqui em 40, aqui. Então, né, então, muito provavelmente isso não é só um erro de escala, é um problema de fato. Só que agora você modificou a planilha, você multiplicou todos eles por 10. Então, se você usar o subgrupo da planilha, em que, né, se fizer um subset da planilha, em que você vai remover todos os valores menores que 5, eles não vão, esses dados esquisitos não vão estar lá, porque agora eles estão aqui, eles não são mais menores que 5, certo? Então, a exploração de dados que eu falei para vocês, pessoal, envolve você rodar novamente. Você fez a exploração, decidiu que você não quer essa transformação, põe aqui esse hashtag aqui, para que ele não rode isso aqui novamente, né? Nada disso me interessa mais, eu não quero que faça isso com meus dados. Sobe aqui, roda de novo e pronto, eles estão lá daquela forma que estava anterior. Beleza? Então você pode usar a linha de comentário para omitir um pedaço do seu código para que ele não rode novamente. Então compilando do jeito que estava antes. E agora eu quero descartar simplesmente esses dados. Então aqui um subset da planilha em que o comprimento é maior do que 5. Beleza? Então isso aqui vai partir de 300 observações para 264. O que aconteceu, né, que tem bem menos pontos, na verdade, do que foi cortado. Aqui também retirou os NAs, tá? Tinha vários NAs lá em comprimento. Isso aqui limou todos eles embora. Se eu fizer o plot novamente, eu vou copiar isso aqui e colar aqui. Tá lá, os dados sem aquela coisa esquisita. Tem uns pontos aqui meio soltos, mas eu acho que dá para lidar com eles, né? É pouca coisa, não vai atrapalhar em muito a nossa estatística. Uma vez que você está feliz com seus dados, então você pode querer analisar. Então, nesse exercício, a pessoa estava querendo ver o comprimento em relação a dois fatores principais. Sexo, se era macho ou fêmea, e
o ambiente, se era canal de rio ou lago. Então, na verdade, tem 3 fatores, porque também tem 3 espécies sendo coletadas. Então, são 3 espécies sendo coletadas em 2 lagos, em canal de rio, né, em 2 ambientes, macho e fêmea. Então, né, frequentemente é esquecido que espécie também é um fator agrupando aí, né? É um dos níveis, perdão, um dos fatores que está sendo incluídos aqui. Olha, tem esse fator, sexo, ambiente e espécie, tá? Então, eu quero ver o comprimento para a espécie, né, X no ambiente X, macho e fêmea, né? Todos esses grupos. Um jeito simples de você fazer todas as categorias que você tem, né, todos em um lugar só, é criar uma variável categórica qualquer, a gente chamou de cat1 no nosso experimento, em que você vai fazer o quê? Ele vai pegar o que tiver em plan espécie, junto com plan, quais são os outros? Ambiente, plan, sexo. Então, você tem todos os seus fatores que você está colocando aqui. Beleza? Então, vamos dar uma olhada no que tem em cat1. O paste lá que ele fez, ele juntou o texto e criou uma variável do formato texto, que é um character. A gente quer que, como é que eu sei disso? Class plan cat1 vai te responder que é um character, porque paste gera texto, né? Tá? Essa função vai gerar texto, então por consequência vai ser um texto essa sua variável. Então você vai informar que plan cat1 é um factor. Bom, e vamos dar uma olhada nos níveis. Tá lá, olha que legal. Você tem biritos criaturas no canal fêmea, biritos criaturas no canal macho. Então vai aparecer assim: macho, fêmea, biritos criaturas lago, fêmea, lago, macho. Muito legal. E simples assim, pessoal, vocês vão conseguir fazer um box plot de comprimento por cat1. Isso aqui vai ser bastante informativo, porque tem aqui, ó, vamos lá, ela queria que tivesse analisando dimorfismo sexual em relação aos locais, em relação ao sexo. E aqui tá tudo, essa informação tá tudo aqui. Você pode olhar de uma vez. Eu vou colocar laço igual a 2 para que isso aqui fique assim, na vertical. Eu vou transformar um parâmetro gráfico aqui, que são as margens, para que a gente possa ler o que está aqui. Esse parâmetro margem, eu acho que eu já falei para vocês antes, mas é assim, ó, o primeiro valor é a distância dessa linha aqui até aqui. Eu vou colocar 6. O segundo valor é essa distância aqui. Essa distância não é muito importante para a gente colocar 2. Opa, 2. Essa distância de cima ela é irrelevante. Vou colocar 1 e essa do lado aqui também é praticamente irrelevante. Então tá aí o plot. Vou aumentar aqui esse para 8. Ainda assim não dá para ver. 10. Tá. Bom, agora dá para ver. É para ler. Então tá, biritos criaturas no canal, o fêmea, olha só que legal, fêmea, biritos criaturas, então tem um dimorfismo de tamanho entre biritos criaturas no canal, olha, macho e fêmea são diferentes. Mas, quando você olha para o lago, não tem dimorfismo sexual, tá? Macho e fêmea tem o mesmo tamanho. Uma grande sobreposição aqui indica que o teste T aqui, sei lá, o que for fazer aqui, não vai dar significativo. Para bichos fofos, não tem dimorfismo sexual. Só que os bichos de canal são maiores do que os bichos no lago. Ou ao contrário acontece para bichos escrotos, que não faz diferença para eles. Se eles vivem em canal ou lago, eles têm tamanhos semelhantes. A única coisa que tem diferente deles é o dimorfismo sexual. E é o mesmo, olha, tá vendo? As fêmeas têm esse tamanho no canal, tem mais ou menos esse tamanho no lago. Macho, mesma coisa, são menores do que as fêmeas, tá?
Então, a gente discutiu a exaustão, o que seria a interpretação disso. Isso é muito importante, porque o que acontece? Parecia uma hipótese tão tranquila de se saber, né, de se testar, mas aí você acha suporte para a previsão dela, por exemplo, aqui. Né, digamos que, na verdade, está indo ao contrário, né, está refutando a hipótese dela, porque ela achava que em lago teria mais. Mas digamos que isso aqui representa que tem diferença entre lago e canal. Beleza, então tem diferença aqui para essa espécie. Mas e para outra? Essa aqui não tem. Então essa diferença de tamanho entre espécies aí já começa a ficar confuso. E isso aqui dá na direção oposta à expectativa dela. Ponto. Ela poderia simplesmente pensar, bom, a minha premissa de que tinha mais alimento em, em lago estava falsa, né? Talvez fosse o apetrecho de coleta lá dos pescadores e tal, que estava gerando essa diferença. Então, na verdade, no canal tem mais alimento. Então, você encontra um certo suporte para a diferença de alimento entre os ambientes, os predadores, afetando os predadores aqui. Você encontra nenhuma evidência aqui. E aqui é mais ou menos, porque funciona para fêmea tal, mas não funciona para macho. Né? Se você pensar só as fêmeas no canal, são maiores. Uma possibilidade que o pessoal levantou, acho que foi a Karen que falou, que, olha, pode ser que os machos migrem nos ambientes, mas as fêmeas ficam, então elas podem ficar maior, tá? É uma possibilidade. Então, se você tem esse tipo de resultado, você vai depender muito da sua estrutura de argumentação, da sua discussão, para que isso aqui seja uma coisa importante ou não. Pode ser que, por alguma razão, é óbvio e que essa relação dá suporte à previsão inicial. Eu não sei, pode ser que isso aqui seja um super suporte. Só que vai depender de mais do que só olhar os dados, só bater o olho, olhar os dados. E a pessoa vai precisar ler o seu texto e você precisa escrever bem para convencer o leitor de que aquilo é um bom suporte, né? Digamos que você esteja convencido. Não, isso aqui tem que ser por causa do alimento ser diferente, né? Não pode ser por outras coisas. Digamos que você esteja completamente convencido disso, tá? Você pensou, você está convencido disso. Você vai ter que explicar isso para o leitor. E pode ser que no final dos contos ele fale, então tá bom, então tem suporte aqui, tem suporte aqui, só não tem aqui, então tudo bem, acho que você tem razão, né? Estamos convencidos de que esse fenômeno que você mediu na natureza de fato existe, certo? Eu acho que esse vídeo está ficando um pouco longo, eu vou fazer os gráficos de barra num próximo vídeo.